Olá e bem-vindos ao canal Caminho dos Santos. É uma grande alegria ter você conosco nesta jornada espiritual e inspiradora. Nosso canal é dedicado a explorar as vidas, virtudes e milagres dos santos que deixaram um legado de fé e amor. Através de histórias fascinantes e reflexões profundas, queremos aproximar você da riqueza espiritual que esses grandes exemplos nos oferecem. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de São Pedro, o líder dos apóstolos e a rocha sobre a qual Jesus Cristo edificou sua igreja. Vamos conhecer sua história, desde sua vida simples como pescador até seu papel fundamental na propagação do cristianismo. Exploraremos seus maiores milagres, ensinamentos e o martírio que o consagrou como um dos maiores pilares da fé cristã. Prepare-se para se inspirar com a vida de São Pedro. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos para que mais pessoas possam caminhar conosco nessa jornada de fé e espiritualidade. Que São Pedro e todos os santos nos guiem e protejam em nossa caminhada. São Pedro é um dos santos mais venerados no cristianismo. Ele desempenhou um papel crucial na fundação da Igreja e é conhecido por sua fé inabalável, apesar de suas falhas humanas. Seu nome é mencionado 154 vezes no Novo Testamento. Infância e juventude. São Pedro nasceu como Simão em Betsaida, uma pequena vila de pescadores na Galileia, por volta do ano 1 a.C. Ele era filho de Jonas e irmão de André, que também se tornou um apóstolo de Jesus. Sua família era devota e seguiu as tradições judaicas. Simão cresceu em uma família humilde de pescadores e desde jovem ajudava seu pai na pesca no mar da Galileia. Ele não tinha uma educação formal, mas era conhecido por seu espírito trabalhador e honesto. A pesca era a principal fonte de sustento da família. Antes de conhecer Jesus, Simão levava uma vida simples como pescador. Ele era casado e tinha uma casa em Cafarnaum. Segundo a tradição, sua sogra foi curada por Jesus de uma febre. Marcos 1, 29 e 31. A vida de pescador era árdua, exigindo paciência e resistência. Chamado de Jesus. Simão encontrou Jesus pela primeira vez quando seu irmão André o apresentou ao Messias. Jesus o chamou de Pedro, que significa rocha, profetizando que ele seria a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Esse encontro transformou sua vida e seu propósito. Pedro deixou tudo para seguir Jesus, tornando-se um dos primeiros discípulos e parte do círculo íntimo de Jesus junto com Tiago e João. Ele esteve presente em muitos momentos-chave do ministério de Jesus, como a transfiguração e o Sermão da Montanha. Um dos primeiros milagres que Pedro testemunhou foi a pesca milagrosa, Lucas 5, 1-11, onde Jesus o instruiu a lançar as redes em águas profundas, resultando em uma captura abundante. Este milagre reforçou a fé inicial de Pedro e sua decisão de seguir Jesus. A vida como apóstolo. Pedro testemunhou muitos milagres de Jesus, incluindo a transfiguração e a ressurreição de Lázaro. Ele também realizou milagres em nome de Jesus, como a cura de um homem paralítico. Atos 3, 1-10. Pedro pregou o Evangelho corajosamente, mesmo diante de perseguições. Apesar de sua fé, Pedro também enfrentou momentos de fraqueza, como quando negou Jesus 3 vezes durante a paixão, Lucas 22, 54-62. No entanto, ele se arrependeu profundamente e foi perdoado por Jesus, que o restaurou ao seu ministério, João 21, 15-19. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou o líder dos apóstolos e recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2, 1-4. Pregando corajosamente sobre Jesus e convertendo milhares. Este evento marcou o início oficial da Igreja Cristã. A negação de Pedro. Um dos episódios mais marcantes da vida de São Pedro foi sua negação de Jesus. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro foi questionado 3 vezes sobre sua associação com Jesus, e 3 vezes ele negou, dizendo: "Não conheço esse homem." Após a terceira negação, o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Pedro saiu e chorou amargamente, profundamente arrependido por sua fraqueza.
Liderança na Igreja Primitiva. Pedro é reconhecido como o primeiro Papa, estabelecendo a base da Igreja em Roma e guiando os primeiros cristãos através de tempos de perseguição. Ele escreveu 2 epístolas, conhecidas como 1 Pedro e 2 Pedro, que fazem parte do Novo Testamento. Pedro desempenhou um papel crucial no Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde discutiu-se a aceitação dos gentios na Igreja sem a necessidade de seguirem todas as tradições judaicas. Sua liderança ajudou a moldar a política eclesiástica primitiva. Pedro viajou amplamente para pregar o Evangelho, incluindo Antioquia, onde é considerado o primeiro bispo. Suas viagens missionárias fortaleceram a fé cristã e estabeleceram comunidades em várias regiões. Maior milagre: a cura do paralítico. Um dos maiores milagres de São Pedro ocorreu logo após o Pentecostes. Ele e João estavam subindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde quando encontraram um homem paralítico de nascimento, que era colocado diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Atos 3:1-2. Pedro, ao ver o homem pedindo esmolas, disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3:6. Segurando-o pela mão direita, Pedro ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os pés e tornozelos do homem se fortaleceram, e ele começou a andar, saltar e louvar a Deus. Este milagre causou grande admiração e espanto entre as pessoas que estavam no templo, dando a Pedro a oportunidade de pregar sobre Jesus e a ressurreição. Muitos se converteram após testemunharem este ato milagroso. Atos 3:9-11. Martírio e canonização. São Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu martírio é um símbolo de sua devoção inabalável. São Pedro foi enterrado onde hoje está a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Este local é considerado um dos mais sagrados do cristianismo e um importante centro de peregrinação. Escavações arqueológicas confirmaram a presença de um túmulo datado do século I. São Pedro foi reconhecido como santo desde os primeiros tempos do cristianismo. Sua canonização formal aconteceu logo após sua morte, devido ao seu papel fundamental na fundação da Igreja e seu martírio por sua fé. Reflexão e inspiração. O legado de São Pedro continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Ele é um exemplo de liderança, coragem e fé inabalável, mesmo diante de desafios pessoais e externos. Suas ações e ensinamentos têm um impacto duradouro no cristianismo. Os ensinamentos de São Pedro, especialmente sobre a humildade, o arrependimento e a perseverança na fé, são aplicáveis em nossas vidas diárias. Ele nos ensina a importância de manter a fé, mesmo em tempos difíceis, e a buscar sempre a reconciliação com Deus. Muitos católicos pedem a intercessão de São Pedro em suas orações, especialmente para obter força e sabedoria em suas próprias jornadas de fé. Ele é um símbolo poderoso de como a graça de Deus pode transformar vidas. E para encerrar este nosso encontro sobre a vida e o legado de São Pedro, gostaria de convidá-los a se juntar a mim em uma oração. Que esta oração abençoe todos que assistirem a este vídeo e nos inspire a seguir os passos de fé e coragem de São Pedro. Vamos juntos rezar a oração a São Pedro para pedir ajuda, pedindo que ele interceda por nós e nos guie em nossas dificuldades. Oração a São Pedro para pedir ajuda. Glorioso São Pedro, apóstolo de Cristo e primeiro Papa da Igreja, com fé e humildade venho até ti em busca de tua intercessão. Tu que foste escolhido pelo nosso Senhor para ser a rocha sobre a qual a Igreja foi construída, olha por mim com compaixão e guia-me em minhas dificuldades. Tu que experimentaste a fraqueza humana e a grandeza do perdão divino, ajuda-me a encontrar a força para superar minhas falhas e renovar minha fé. Intercede junto a Deus por minha causa, e que minha súplica seja atendida. São Pedro,
fiel guardião das chaves do reino dos céus, abre as portas da graça e da misericórdia para mim. Que eu possa ser digno das bênçãos divinas e caminhar sempre na luz de Cristo. Amém. Agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Que São Pedro abençoe e agracie cada um de vocês, guiando seus passos e protegendo suas vidas. Que a fé e a paz estejam sempre presentes em seus corações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.